Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de treinamento da Métodos Cloud ERP. Hoje vamos conversar sobre o cadastro de emissor. O cadastro de emissor nada mais é do que as informações cadastrais, de todas as empresas, animatriz, filial e demais CNPJs que vocês vão ter o controle aqui pela Métodos. Então, para acessar o cadastro de emissor, vamos vir aqui na aba Sistema, Emissor, ou eu posso buscar aqui na barra de busca por emissor. Perfeito, então é importante colocar, pessoal, que assim que vocês recebem a base com o acesso inicial aqui para o sistema, vocês já vão ter um cadastro pré-realizado com as informações iniciais ali de CNPJ, razão social, e é muito importante que você faça a conferência dos dados ali no primeiro atendimento com a implantação. Se porventura vocês têm alguma atualização cadastral, ou até a atualização de certificado, do logo, é importante que vocês saibam fazer a manutenção aqui por essa aba do cadastro do emissor. Perfeito? Então, iniciando aqui com a aba do cadastro, é onde vão ficar as informações cadastrais da razão social, nome fantasia, os dados cadastrais da empresa, e os dados de contato, sejam eles o telefone, o site ou o e-mail. E é muito importante, pessoal, colocar que essas informações, elas vão ser as informações que vão aparecer na DANF, na nota fiscal que é emitida, e em demais documentos que são gerados pelo sistema e encaminhados para o cliente. Então, por exemplo, pedido de venda, alguma etiqueta ali que é gerada, que vai ser direcionada para o cliente, ou um laudo de inspeção, ou até os dados ali de um pedido de compra, Então, todos os documentos que são direcionados a partir do sistema, eles vão sair com as informações aqui do cadastro do emissor. Então é muito importante sempre manter esse cadastro o mais atualizado, porque caso o cliente precise fazer algum contato, ele muito provavelmente vai fazer o contato com os dados que constam ali, ou nos documentos recebidos, ou na nota fiscal. Perfeito? Outro ponto, pessoal, aqui da aba do cadastro, então é o logotipo. Nós temos aqui o tamanho recomendável. Esse tamanho, então, ele é o padrão esperado ali pela DANF, que é encaminhado ali para a Receita. Então, a Métodos utiliza aqui o tamanho do logo, exatamente o tamanho que vai ser esperado ali, pelo campo do logo na nota fiscal. Ok, temos um resumo aqui do tamanho recomendável. Se porventura o logotipo de vocês possuir um tamanho um pouco diferente, é importante que você redimensione ele, numa imagem que possua esse tamanho aqui do logo, centralizando o logo ali para que ele não fique desconfigurado e que vocês consigam manter ali a identidade visual da empresa. Se vocês tiverem qualquer dificuldade ali, precisar de algum acompanhamento para redimensionar esse logo, vocês podem solicitar tanto para a equipe de implantação quanto para a equipe de suporte, que a gente auxilia vocês ali nessa etapa. Perfeito, partimos então aqui, pessoal, para a aba de padrões, que é onde ficam então alguns facilitadores, a padronização de alguns campos ali que vai facilitar a rotina do comercial. Então, por exemplo, vamos supor que a cada nota fiscal que é emitida, vocês precisam indicar qual que é a espécie, então além da quantidade de volumes, peso, então vocês precisam indicar, por exemplo, a espécie. E se, por exemplo, para vocês, a grande maioria de nota fiscal emitida possui a espécie caixa, ou pallet, por exemplo, vocês já podem deixar esse campo já preenchido aqui na aba do padrões, aqui no cadastro de emissor, que aí a cada nota fiscal emitida ele já vai preencher lá o campinho como caixas aqui nesse exemplo. Se porventura para aquela nota for alguma espécie diferente, você pode modificar específico para aquela nota fiscal. Então esses campos aqui eles são mais um facilitador, acaba sendo um campinho a menos ali que você precisa preencher. E o mesmo, então, pessoal, ele se aplica para a situação do frete, se é CIF, se é FOB, ou se a grande maioria das notas ali não possui frete. Então vocês já conseguem deixar isso padronizado também aqui com o campo da transportadora, E de novo, se para aquela nota, ou para aquele pedido for uma situação de frete diferente, você pode modificar específico para aquela nota. Temos também, pessoal, aqui nas informações adicionais, então, um texto que ele pode ser informado e para que ele apareça, então, a cada nota fiscal que é emitida. Então, se em todas as notas tem alguma instrução ali que vocês gostariam de colocar, ou, por exemplo, nesse caso, nós temos aqui o pedido de venda e uma legenda, uma macro, que seria a macro do pedido. Então, nesse exemplo, a cada nota fiscal que é emitida já vai aparecer ali na nota qual que foi o pedido de venda de origem que gerou aquele faturamento. Nós temos uma série de macros aqui, pessoal, que vocês podem utilizar.
Então, se por exemplo vocês gostariam de indicar também ali alguma questão fiscal, né? Então, a base de algum imposto, a alíquota de algum imposto, ou algum texto legal ali que vocês precisam indicar toda a nota fiscal que é emitida, ou até alguma instrução de contato, se o cliente tiver alguma dúvida, acionar, né, via WhatsApp ou via algum contato, né? Alguns exemplos, né? Mas se a toda a nota fiscal que é emitida é interessante para vocês que apareça um texto, né, nas informações adicionais, nós podemos padronizar ele também então aqui nesse campo. Importante, pessoal, que aqueles textos legais, né, que você vai ter daí por tipo de tributação, então esses a gente não indica aqui no cadastro do emissor, e sim lá no cadastro do grupo de imposto, né? Cada grupo ali com o seu texto legal. Aqui ele é mais se for um texto ali que ele precisa aparecer daí em todas as notas fiscais que forem emitidas. Perfeito? Partimos aqui para a próxima aba, então, de configurações. Basicamente, aqui é onde vai ficar o cadastro do certificado digital. Perfeito? Aqui, pessoal, é importante colocar que vocês não vão indicar aqui no cadastro do certificado o documento direto recebido lá da certificadora. Então, tem algumas etapas ali que a gente precisa realizar antes de incluir o certificado aqui no sistema. É bem simples ali a atualização. E nós temos um manual na nossa base de conhecimento que detalha tudo exatamente ali com os prints, né, com os comandos do que precisa ser feito antes de incluirmos aqui na aba do certificado. Mas, pessoal, se vocês, caso expire, né, se vocês preferirem fazer o envio ali para a nossa equipe de suporte, então a gente também consegue já deixar pronta essa etapa ali para vocês. E por fim, aqui na aba de parâmetros, nós temos alguns indicadores ali que vão conversar então com os departamentos financeiro e contábil, principalmente. Então, por exemplo, né, nós temos aqui o campo da moeda. Se você trabalha ali com tipos diferentes, né, de moeda, você pode indicar aqui qual que é o campo padrão. O mesmo para posição de título. Posição de título ele é um campo que você vai indicar tanto no contas a pagar quanto no contas a receber, que indica ali qual que é a situação do título nesse momento, né? Então você pode indicar aqui qual que é o padrão para geração ali de novos casos. E temos por fim aqui, pessoal, então alguns campos de data para bloqueio de movimentação. Então nós temos a data para bloqueio da movimentação bancária, né, a parte da conciliação bancária. Temos datas aqui para bloqueio então da parte contábil, ok? E para a parte financeira. Então, por exemplo, vamos supor que vocês já fizeram todo o fechamento do mês, de março, por exemplo, e então eu posso indicar aqui nos campos, né, de bloqueio do contas a pagar, como 31 de março, e bloqueio do contas a receber, como 31 de março. Então, se eu indico uma data nesse campo, o sistema não vai permitir que eu faça nenhuma alteração anterior à data que eu indico aqui nesse campinho. Okay? Então, isso serve para que vocês consigam garantir que o fechamento que ele foi feito, né, que ele se mantenha exatamente o fechamento que já foi conferido, né, que já foi validado. Okay? E essa mesma lógica, pessoal, nós vamos ter aqui para a parte da movimentação bancária e para os campos aqui da parte contábil. Então, sempre que vocês indicam uma data nesses campinhos aqui, o sistema não vai permitir novas alterações, né, anteriores a essa data de fechamento. Perfeito? Então, principal aqui, pessoal, em relação ao cadastro de emissor seria isso. Qualquer dúvida, né, qualquer situação que vocês tenham ali, caso precisem modificar e precisem de algum acompanhamento, também estamos disponíveis ali pela equipe de implantação ou pela equipe de suporte para acompanhar vocês ali nessa etapa. Certo, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.